Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. A questão de hoje é bem interessante porque na mesma questão tem vários conceitos de raciocínio lógico envolvidos. As proposições P, Q e R referem-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. P diz: João e Carlos não são culpados. Q, Paulo não é mentiroso. R, Maria é inocente. Julgue os itens a seguir. Então são 3 itens que você tem que avaliar se são verdadeiros ou falsos. Essa é uma questão da banca CESP. Na banca CESP, sempre as questões é para você dizer certo ou errado. Então aquela alternativa que for verdadeira, a gente vai dizer que é certo, vai marcar certo, e a que for falsa, a gente vai marcar errado, tá? Então vamos lá. Vamos começar com essa A, que diz o seguinte: P, Q e R são proposições simples. Então aqui você está bem na parte inicial do raciocínio lógico, que é saber identificar quando uma proposição é simples e quando é composta. Tem que saber diferenciar esses 2 tipos de proposições. Então as proposições são essas aqui, P, Q e R. P, João e Carlos não são culpados. Q, Paulo não é mentiroso. E R, Maria é inocente. Para que uma proposição seja simples, ela não pode ser composta. E uma proposição é composta quando ela tiver conectivo lógico. Quais são os conectivos lógicos? São 5 no total. E, ou, se, então, e se, e somente se. Então aqui eu vou verificar se ocorrem esses conectivos lógicos, ou algum deles nessas proposições. Claramente em Q e R não tem nenhum deles. Vamos analisar P. João e Carlos não são culpados. Vou escrever aqui que apagou um pouquinho aqui. Então aqui esse E é um dos conectivos lógicos mais presentes nas questões de raciocínio lógico nos concursos, juntamente com o C então. E o E tem uma particularidade que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nem sempre que aparece o E vai significar um conectivo lógico. O que tem que acontecer para ser um conectivo lógico realmente o E? Você tem que ter 2 verbos, pelo menos, na proposição. Quando você analisa essa proposição aqui, ó, João e Carlos não são culpados. Você tem que buscar os verbos dessa proposição. Quantos verbos tem aí? Você observa que o verbo está aqui, ó, o verbo ser, conjugado. E não tem mais verbo nessa proposição. O único verbo está aqui. Como você só tem um verbo, não se trata de uma proposição composta. Ou seja, é uma proposição simples, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com o E. Nem sempre o E significa um conectivo lógico, ou seja, nem sempre que tiver o E, você vai ter uma proposição composta, tá? Você tem que analisar se você vai ter somente um verbo, e nesse caso não vai ser conectivo lógico, e portanto não vai ser proposição composta. E se tiver mais de um verbo, tiver 2 ou mais verbos, aí sim é uma proposição composta, tá? Então, de fato, a alternativa A está correta. Então aqui eu vou marcar certo. Vamos analisar agora a alternativa B. Diz o seguinte: a proposição se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada. Pode ser representada por... Aí ele escreveu essa proposição aqui na linguagem da lógica proposicional, na linguagem formal. Será que quando a gente traduz a proposição, se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada, a gente obtém exatamente isso aqui? Vamos ver. Observe que você tem aqui, ó, se, então. O conectivo lógico se, então, que eu escrevi aqui, ó, ele é representado assim, ó, na linguagem da lógica proposicional, por uma flechinha.
O que é representado assim por uma flechinha nos dois sentidos é o se e somente se. É a bicondicional. Então o se, então, representado assim, também é chamado de condicional. E o se e somente se é representado dessa maneira que está aqui, ó. Esse aqui é o se e somente se, ele é chamado de bicondicional. Bicondicional por isso, porque a flechinha aqui é nos dois sentidos, tá? Por isso, essa alternativa B aqui não está correta, é errado. Então, vou colocar aqui, errado. Tá? E vamos, por fim, analisar a alternativa C, que diz o seguinte: se apenas um dos envolvidos é culpado, então essa proposição que está aqui, ó, na linguagem da lógica formal, será verdadeira. Aqui, para resolver essa questão, você vai ter que lembrar da tabela verdade da condicional, porque é ela que aparece aqui, ó. Então ele está dizendo que essa proposição é verdadeira, ou seja, ele está afirmando que aqui vai ser V. Será que isso é verdade? Será que não pode ser F aqui? Essa é a pergunta. Você tem que, em primeiro lugar, entender qual é a questão, entender o que você tem que fazer. O que ele está afirmando aqui é o seguinte: aqui é V. Será que isso está correto ou será que pode ser F aqui? Vamos ver o que acontece. Ó. O que ele está afirmando aqui? Ó? Ele está afirmando que apenas um dos envolvidos é culpado. Aqui está a chave. Aqui está a chave para resolver essa alternativa C. Apenas um dos envolvidos é culpado, ou seja, não tem mais de um culpado aqui. Então vamos analisar aqui P. O que P afirma? Que João e Carlos não são culpados. Agora observe o seguinte, a gente já sabe que P é uma proposição simples, não é uma proposição composta. Por que é importante saber isso para resolver essa questão C aqui? Por causa do seguinte, essa P não está dizendo, porque é fácil você pensar que está dizendo isso, mas não está dizendo que João não é culpado e Carlos não é culpado. P não está dizendo isso. P não está dizendo que João não é culpado e Carlos não é culpado. Ele está dizendo, P está dizendo, que João e Carlos, como dupla, não é culpado. Não cada um deles individualmente. Isso é super importante para você conseguir resolver o item C. Por quê? Porque aqui se diz que apenas um dos envolvidos é culpado. Mas olha, se só um dos envolvidos é culpado, então não tem nenhuma dupla que seja culpada. Tá? Então, com certeza, essa afirmação P aqui, ó, de que João e Carlos, a dupla, não são culpados, então essa afirmação é verdadeira. Se P é verdadeiro, o que você sabe sobre o não P? Então vou colocar aqui, ó. Vou apagar aqui, porque isso aqui a gente vai verificar se é verdadeiro mesmo. O que você sabe sobre o não P? P é verdadeiro. Então não P é falso. Agora, só pelo fato de eu saber que aqui é F, eu já sei, sem a menor sombra de dúvida, que aqui vai ser V. E que, portanto, a alternativa C está correta, tá? Porque ele diz aqui que será verdadeira, certo aqui, tá? Certo. Agora, por que eu sei que aqui com certeza é V, se aqui for F? E aqui é F, tá? Por que vai ser V aqui? Só você lembrar da tabela verdade da condicional. Se você tem aqui, ó, vou fazer aqui nesse cantinho para lembrar para quem eventualmente não lembra disso aqui. Você tem aqui, se P então Q. Como que é a tabela verdade dessa proposição? Essa parte é sempre assim, tá? Independente da proposição. Sempre você vai colocar V, V, F, F na primeira e VF, VF na segunda. Agora, o que você precisa lembrar para fazer a tabela da condicional? Somente de uma coisa, nada mais. Que somente em uma linha vai ser F. Quando a primeira for V e a segunda for F. Você só precisa lembrar disso. Não precisa de mais nada.
Você só precisa lembrar que aqui é F, quando a primeira for V e a segunda for F. Em todas as outras linhas vai ser V. Então o que que você observa aqui? Ó? Que quando for F na primeira, que com certeza vai ser V na coluna final aqui da condicional, tá? E é exatamente essa situação que você tem aqui. Você tem F aqui, ó. Então você já nem precisa analisar o que tem aqui do lado direito da flecha. Quando é F do lado esquerdo, aqui a coluna final vai ser V. Ou seja, toda essa proposição aqui é verdadeira e por isso a alternativa C está correta, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, espero que tenha sido útil para você resolver outras questões semelhantes a essa. Essa questão é uma questão do concurso da Polícia Federal do ano de 2018, se eu não estou enganado, tá? Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.